Se você já tentou empreender, já pensou, né, sobre como empreender, né, em ter uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo, né? E provavelmente você já se sentiu perdido, né, com tanta informação na internet. Tantas pessoas falando o que você deve fazer, o que você deve aprender, o que você deve estudar, né? Aí você vê vídeo do pessoal falando que você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a vender, você tem que ser bom em copywriting, você tem que entender de funil de venda, contabilidade gerencial, você tem que ser bom em finanças, né? Ou na parte tributária, que a gente sempre vê uns vídeos aí de alguns empresários dando até mentoria, né? Em relação a tributos. E talvez você tenha até pensado, será que isso é para mim mesmo, né? Será que eu vou conseguir aprender tudo isso e aplicar tudo isso no meu negócio? Será que eu tenho que ser bom em tudo mesmo? E é sobre isso que eu queria falar. Existe o princípio de Pareto, que é a regra 80-20, né? O princípio de Pareto, ele afirma que muitos eventos, né? Em muitos eventos, cerca de 80% dos efeitos vem de 20% das causas. O princípio mostra uma distribuição desigual entre causa e consequência e é amplamente usado para identificar as atividades que geram maior impacto, ajudando a priorizar esforços em áreas de alto valor. Então, o que isso quer dizer? Que 20% das coisas que você aprender, ou se você se concentrar em 20% daquelas coisas mais importantes, esses 20% vão ser responsáveis por 80% dos seus resultados. Então, assim, eu vou te acalmar, né? Falando que tá tudo bem, né? Você não saber todas essas áreas, mas é importante você minimamente entender, né? Cada papel de cada área, né? E entender quais são mais importantes para o seu negócio. Uma coisa muito interessante é que todo mundo fala, as empresas no Brasil, né? Cerca de 30%, segundo o IBGE, cerca de 30% das empresas conseguem passar de 5 anos, né? E aí a gente pensa, não, é porque o Brasil, né, tem insegurança jurídica, né, problema tributário, a carga tributária é alta, sim, eu concordo, né? Só que estudos mostram, e eu não estou tirando isso da minha cabeça, depois você dá uma pesquisada, que 50% das empresas nos Estados Unidos conseguem passar de 5 anos de vida útil, né? Digamos assim. Então não é só aqui no Brasil. Empreender é complicado, né? Não existe fórmula mágica, né? Não existe alguém que vai pegar na sua mão e te mostrar tudo que você tem que fazer certinho, que vai dar tudo certo. Não. Simplesmente alguns negócios, eles dão errado, né? Por não serem viáveis, por algum erro no decorrer dos processos, né? Mas isso a gente deixa para outro vídeo. Então eu trago aqui alguns pequenos exemplos, né? Por exemplo, em vendas, talvez 20% dos clientes, né, representem 80% do faturamento. 20% das tarefas geram 80% dos seus resultados. Para resumir, você tem que saber, né, executar 20% de todas essas coisas, né, que, eu, que a gente discutiu aqui, né, que é contabilidade inicial, saber 20% dessas coisas e escolher aquelas áreas áreas estratégicas, né? E principalmente se você é pequeno, preocupar mais com vender o seu produto ou o seu serviço, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho que estudar, por exemplo, precificação? Não sei. O seu negócio é uma commodity? Tem um preço tabelado? Né? Você é um produtor rural? Faz sentido você estudar precificação se o seu produto é tabelado, né? Não faz nenhum sentido, né? Existe, né, óbvio,
uma questão comercial, né, em que em determinadas operações você consegue abaixar ou diminuir o preço de acordo com os seus concorrentes. E assim você consegue mais mercado, né, mais market share. Mas o que eu estou falando é o seguinte: faz sentido, não faz nenhum sentido você estudar precificação se o seu produto você não consegue colocar nenhuma margem nele, né? Porque o mercado já fixou ele. Aí você deve estar se pensando aí, mas todos os produtos é, no mercado tem margem, né? Por exemplo, o sabão em pó de uma marca, ele não pode passar de um determinado valor, sim. Só que aí, quando a gente fala de produtos e de comercialização em si, isso é importante porque muitas pessoas elas aplicam um markup, por exemplo, dobrando o valor, né? Pode tá correto, pode funcionar? Sim, mas não é assim que funciona, não é assim que você precifica, né? Mesma coisa, por exemplo, funil de vendas. Eu sou empresário e o meu negócio, 70% dos meus clientes compram na minha farmácia. Eu tenho uma farmácia. 70% dos meus clientes compram na minha farmácia porque passam na porta. Eu tenho um ponto comercial muito bom, né? Faz sentido eu aprender funil de venda? Nenhum, não faz sentido nenhum eu aprender funil de venda se o meu negócio é, depende do fluxo de pessoas que passam na porta da minha loja, entende? E aí você percebe que nem tudo que as pessoas te ensinam, que as pessoas falam, eu mesmo falo muito sobre a importância do empresário aprender sobre finanças, né? Ter um controle das suas finanças, né? Mas percebe que nem tudo vai fazer sentido para a sua realidade, para o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, né, curta, compartilha e me segue aí. Se você quer aprender um pouco mais, né, se aprofundar um pouco mais sobre algum desses temas citados aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Clica aí, é só me chamar lá que a gente troca uma ideia.